No inverno de 1944 para 1945, Budapeste, a pérola do Danúbio, virou uma fortaleza condenada por ordem de Hitler. A cidade resistiu como último baluarte do eixo na Europa Central, enquanto o Exército Vermelho avançava sem piedade rumo a Viena e Berlim. A partir de 29 de outubro de 1944, soviéticos e romenos atacaram sem trégua. No dia 24 de dezembro, completaram o cerco. 80 mil soldados alemães e húngaros, mais 800 mil civis, ficaram presos num inferno de 50 dias de combates rua por rua. Pontes destruídas, prédios em ruínas, fome extrema e execuções em massa marcaram o cerco. As milícias da Cruz Flechada assassinaram milhares de judeus nas margens do Danúbio, enquanto a artilharia e os tanques arrasavam bairros inteiros. No dia 13 de fevereiro de 1945, após tentativas fracassadas de romper o cerco, as últimas forças do eixo se renderam. Budapeste ficou destruída em 80% dos edifícios. Dezenas de milhares de mortos entre civis, soldados e prisioneiros selaram uma das batalhas urbanas mais brutais da guerra. Quer conhecer os detalhes dessa tragédia que mudou o destino da Hungria e da Europa? Inscreva-se agora no canal para acompanhar os capítulos completos. Compartilhe este vídeo para mais gente lembrar dessa história. Dê like se o sacrifício de uma cidade sitiada te impactou e comente abaixo. No verão de 1944, a Hungria continuava sendo o último aliado europeu da Alemanha nazista na frente oriental. Depois da deserção da Romênia em agosto e da queda da Bulgária em setembro, o regime do almirante Miklos Horthy tentou desesperadamente um armistício separado com a União Soviética. No dia 15 de outubro de 1944, Horthy anunciou pelo rádio o fim das hostilidades contra os soviéticos, mas a tentativa foi neutralizada em poucas horas pela Operação Panzerfaust, um golpe alemão que instalou Ferenc Szalasi e o Partido da Cruz Flechada no poder. O novo governo de Szalasi intensificou a colaboração com os alemães e acelerou a perseguição a judeus e opositores. Embora as deportações em massa para Auschwitz tivessem parado em julho por intervenção de Horthy e pressões internacionais, as milícias da Cruz Flechada continuaram com execuções locais e requisições violentas. Budapeste, com uma população civil de cerca de 1 milhão de habitantes, ainda abrigava dezenas de milhares de judeus no gueto de Peste e em casas protegidas por passaportes diplomáticos de países neutros. O Exército Vermelho avançou rapidamente após a ofensiva de Iashi Chisinau. O segundo fronte ucraniano, comandado por Rodion Malinovsky, e o terceiro fronte ucraniano de Fyodor Tolbukin, cruzaram os Cárpatos e capturaram Debrecen no dia 20 de outubro. Hitler decidiu transformar Budapeste numa fortaleza-chave para proteger os campos petrolíferos de Nagy-Kanisa e atrasar o avanço rumo à Áustria e ao coração da Alemanha. O Grupo de Exército Sul, sob Johannes Friesner, recebeu reforços urgentes, divisões Panzer, unidades das Waffen-SS e tropas húngaras leais. A ofensiva soviética sobre Budapeste começou no dia 29 de outubro de 1944. As forças de Malinovsky atacaram do sudeste com o objetivo de tomar a capital em poucos dias. Os tanques T-34 e a infantaria soviética chegaram rapidamente aos subúrbios orientais, mas contra-ataques alemães com divisões Panzer detiveram o avanço inicial. Os defensores, compostos pela 6ª Divisão Panzer do Exército, o 9º Corpo de Montanha das SS e unidades húngaras, organizaram linhas fortificadas nos subúrbios e prepararam barricadas urbanas. Ao longo de novembro, os soviéticos consolidaram posições ao redor da cidade. O terceiro fronte ucraniano avançou pelo oeste do Danúbio e capturou Székesfehérvár no dia 24 de novembro. O cerco se completou no dia 24 de dezembro de 1944, quando as duas pinças soviéticas se uniram a oeste da capital. Ficaram encurralados dentro de Budapeste aproximadamente 80 mil soldados alemães e húngaros, junto com mais de 800 mil civis que não conseguiram evacuar. Hitler proibiu expressamente qualquer retirada e declarou a cidade Festung Budapest. O abastecimento dependia exclusivamente de voos noturnos de Ju-52 e planadores, que entregavam munição e alimentos em quantidades mínimas. Dentro da cidade, os civis enfrentavam racionamento extremo, temperaturas abaixo de zero,
e o terror das patrulhas da Cruz Flechada, que executavam desertores, judeus e suspeitos de simpatia pelos soviéticos. Os primeiros tentativos de romper o cerco de fora começaram em janeiro de 1945. A Operação Conrad, lançada no dia 1º de janeiro pelo 4º Corpo Panzer SS, sob Herbert Ghille, conseguiu avanços iniciais, mas foi parada com graves perdas. Outras operações Conrad II e Conrad III, entre 7 e 12 de janeiro, fracassaram da mesma forma. Dentro da cidade, os defensores se retiraram progressivamente de Pest para as colinas de Buda, onde os combates ficaram ainda mais intensos em ruas estreitas e prédios destruídos. Desde o dia 24 de dezembro de 1944, Budapeste ficou completamente cercada. O segundo fronte ucraniano controlava o leste e o sul, enquanto o terceiro fronte ucraniano bloqueava o oeste e o norte do Danúbio. Os defensores, sob comando do general alemão Karl Pfeffer Wildenbruch, organizaram a cidade em duas zonas principais, Pest a leste do rio e Buda a oeste, com pontes como a das Correntes e a Margarida como únicos elos iniciais. Nos primeiros dias do cerco, os soviéticos concentraram esforço em Pest, a parte mais plana e acessível. A 8ª Divisão de Guardas e a 27ª Divisão de Fuzileiros de Guardas avançaram de Kobania e Rakoskerestur rumo ao centro. Os combates se intensificaram nos subúrbios industriais. Fábricas, estações de trem e cemitérios viraram fortalezas improvisadas. Alemães e húngaros usaram canhões antiaéreos de 88 mm em função antitanque e minas improvisadas para deter os T-34. No dia 31 de dezembro de 1944, os soviéticos capturaram a estação ferroviária do leste e o bairro de Zugló. A população civil ficou presa em porões e abrigos antiaéreos. O racionamento caiu para 200 gramas de pão por pessoa ao dia, e a água vinha de neve derretida ou canos quebrados. As temperaturas desceram a menos 15 graus Celsius, piorando ferimentos e doenças. As milícias da Cruz Flechada aproveitaram o caos para operações de terror. Entre 25 de dezembro e 15 de janeiro, assassinaram milhares de judeus nas margens do Danúbio, na rua Possoni e em pátios de prédios. Testemunhas descreveram execuções em massa, onde as vítimas eram amarradas e jogadas no rio gelado. O gueto de Pest, com 70 mil pessoas amontoadas em poucas quadras, sofreu fome extrema e tiroteios diários. Em meados de janeiro, os soviéticos tomaram o parlamento e a Basílica de Santo Estevão. No dia 15 de janeiro, capturaram a Ópera e o Teatro Nacional. Os defensores recuaram para o centro de Pest, defendendo quadra por quadra. Os prédios viravam posições fortificadas com metralhadoras MG-42 e Panzerfaust. Os soviéticos respondiam com artilharia pesada de 152 mm e lançadores de foguetes Katyusha, que destruíam quarteirões inteiros. No dia 17 de janeiro de 1945, os últimos defensores em Pest cruzaram o Danúbio para Buda pelas pontes restantes. Os alemães explodiram a Ponte das Correntes e a Ponte Margarida para impedir a perseguição imediata. Pest ficou nas mãos soviéticas, mas transformada em ruínas. Mais de 70% dos edifícios destruídos ou gravemente danificados. Milhares de civis morreram sob os escombros ou por fome e frio. Com a perda de Pest, o cerco se reduziu ao distrito de Buda, mais defensável por suas colinas e ruas estreitas. Os soviéticos começaram a bombardear posições no castelo de Buda e no bairro do Taban. O abastecimento aéreo alemão virou quase impossível pela densidade da artilharia antiaérea soviética. As tentativas de Conrad I, II e III de fora haviam fracassado, deixando os sitiados sem esperança real de alívio externo. Após a retirada de Pest no dia 17 de janeiro de 1945, os defensores alemães e húngaros se concentraram em Buda, a parte ocidental mais elevada e fortificada. O comando ficou com o SS Obergruppenführer Karl Pfeffer Wildenbruch, que organizou posições nas colinas ao redor do Castelo Real, no bairro do Taban e nas zonas de Gellert e Kristinavaros. As pontes sobre o Danúbio haviam sido destruídas, isolando completamente a área sitiada. Os soviéticos do Segundo Fronte Ucraniano iniciaram o assalto principal a Buda no dia 20 de janeiro. Tropas de infantaria e fuzileiros navais avançaram do leste, cruzando o rio gelado em pontos improvisados, enquanto artilharia pesada de 152 mm e lançadores Katyusha bombardeavam sem parar as posições elevadas.
O terreno montanhoso favorecia os defensores, que usavam casas e ruínas como bunkers com metralhadoras MG-42 e canhões antitanque PaK-40. Os combates ficaram extremamente intensos em parques como Varus Major e Vermezo, transformados em aeródromos improvisados para aviões de abastecimento alemães que pousavam sob fogo. Na colina Gellert, os soviéticos lançaram ataques simultâneos de 3 direções no dia 11 de fevereiro, capturando a colina após combates corpo a corpo. O castelo de Buda resistiu como último reduto, com civis e soldados amontoados em porões e túneis do hospital na rocha. As milícias da Cruz Flechada continuaram execuções em Buda durante janeiro e início de fevereiro. Entre 12 e 19 de janeiro, assassinaram mais de 300 pessoas, principalmente judeus, idosos e doentes, em pátios e ruas próximas ao avanço soviético. O terror interno agravou o sofrimento da população civil, que enfrentava fome, frio extremo e bombardeios constantes. No dia 10 de fevereiro, os soviéticos estabeleceram uma cabeça de ponte na colina do castelo, após um assalto violento, dividindo quase pela metade o perímetro defensivo restante. Tentativas alemãs de contra-ataque local fracassaram por falta de munição e reforços. O abastecimento aéreo se reduziu a lançamentos noturnos com planadores e Ju-52, insuficientes para sustentar os 80 mil sitiados iniciais. No dia 11 de fevereiro, Pfeffer-Wildenbruck ordenou uma fuga desesperada para o oeste. Cerca de 16 mil soldados, incluindo unidades das Waffen-SS e húngaros, concentraram forças numa faixa estreita ao sudoeste. Romperam inicialmente a frente soviética na noite de 11 para 12 de fevereiro, mas foram interceptados por reservas do Terceiro Fronte Ucraniano. Dos que conseguiram romper, a maioria foi destruída em combates posteriores. Apenas 785 chegaram às linhas alemãs. No dia 13 de fevereiro de 1945, as últimas posições em Buda se renderam incondicionalmente. O cerco terminou após 51 dias, deixando a cidade em ruínas e marcando uma vitória estratégica soviética rumo a Viena e Berlim. No dia 11 de fevereiro de 1945, com Buda quase totalmente tomada e sem esperança de socorro externo, o general Karl Pfeffer-Wildenbruck recebeu a ordem implícita de Hitler de não se render em hipótese alguma. Porém, a situação era insustentável. Munições quase esgotadas, alimentos reduzidos a rações mínimas, milhares de feridos sem atendimento médico adequado e temperaturas abaixo de zero que congelavam feridas abertas. Pfeffer-Wildenbruck decidiu organizar uma fuga em massa para o oeste, tentando se unir ao 4º Corpo Panzer SS, que ainda tentava romper o cerco de fora. A concentração de tropas aconteceu em segredo na noite de 10 para 11 de fevereiro, no setor sudoeste de Buda, perto de Selkalmanter e das colinas de Farkasret. Participaram cerca de 16 mil a 28 mil soldados, incluindo a 8ª e a 22ª Divisões de Cavalaria SS, remanescentes da 10ª Divisão de Infantaria Húngara e grupos de combate improvisados. Civis armados e membros da Cruz Flechada se juntaram à tentativa, aumentando o número total. Às 2 da madrugada do dia 12 de fevereiro começou a ruptura. Os alemães atacaram numa faixa estreita rumo ao noroeste, surpreendendo inicialmente as unidades soviéticas do Terceiro Fronte Ucraniano. Romperam a primeira linha de trincheiras e avançaram vários quilômetros, destruindo postos de artilharia e capturando prisioneiros. No entanto, a falta de coordenação e o terreno arborizado dificultaram o movimento. Muitos grupos se dispersaram na escuridão. Ao amanhecer do dia 12 de fevereiro, as reservas soviéticas reagiram rápido. Divisões de tanques T-34 e artilharia pesada bloquearam as rotas de fuga principais, rumo a Naikovasi e Budakessi. Os que conseguiram atravessar a linha inicial foram bombardeados por katyushas e atacados por infantaria em emboscadas. A maioria das colunas alemãs foi cercada e aniquilada em combates caóticos durante o dia e a noite seguinte. Dos aproximadamente 28 mil que iniciaram a fuga, apenas cerca de 785 soldados, na maioria das Waffen-SS, conseguiram chegar às linhas alemãs no dia 13 de fevereiro na região de Esztergom. O resto foi morto, capturado ou desaparecido nos bosques e campos nevados. Pfeffer-Wildenbruck foi capturado vivo junto com seu Estado-Maior na manhã do dia 13 de fevereiro. Com a fuga fracassada, as últimas posições organizadas em Buda desmoronaram. No dia 13 de fevereiro de 1945, às 7 da manhã,
Os restos das forças defensoras no Castelo Real e nos túneis do Hospital na Rocha hastearam bandeiras brancas. Os soviéticos aceitaram a rendição incondicional dos últimos grupos isolados. O cerco de Budapeste terminou oficialmente após 51 dias de combates ininterruptos. A cidade ficou devastada. 80% dos edifícios destruídos ou gravemente danificados, pontes explodidas, ruas viradas em escombros e centenas de milhares de civis deslocados ou mortos. As baixas totais foram estimadas em mais de 38 mil soldados soviéticos mortos e feridos, 16 mil alemães e húngaros mortos na fuga, e dezenas de milhares de civis vítimas de fome, frio, bombardeios e execuções. Budapeste, libertada pelo Exército Vermelho, marcou o início da ocupação soviética na Hungria. Quer aprofundar nas consequências dessa batalha, que mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial na Europa Central? Inscreva-se agora no canal para não perder conteúdos históricos como esse. Compartilhe este vídeo para mais pessoas conhecerem a história trágica de Budapeste. Dê like se o sacrifício da cidade te emocionou e comente abaixo. De qual país você está assistindo isso? Sua participação ajuda a manter viva a memória histórica.